Maravilhosas, tudo bem com vocês? Sejam todas muito bem-vindas e também toda a família que está assistindo junto, porque a gente sabe que tem muita família que assiste junto com as mulheres aos nossos programas. E hoje nós estamos aqui na sala com elas, nesse ambiente que hoje está um pouco diferente e com uma convidada especial que já já vou apresentar para vocês. O meu nome é Gisele e é muito bom estar aqui com vocês. Aproveite este momento que você já começou a assistir o nosso programa, curte, comente e compartilha com todos os seus contatos, porque vai ser um assunto de extrema importância e quanto mais a gente compartilhar, mais pessoas vão estar sendo abençoadas com esse conteúdo que a gente vai trazer aqui de muita informação. Hoje nós estamos aqui com a doutora Andréia. Tudo bem, Andréia? Olá, tudo bem? E você? Tudo bem também. Satisfação imensa ter você com a gente neste dia. Eu vou apresentar a doutora Andréia, então. A doutora Andréia, ela é formada em Direito pela Universidade Padre Anchieta de Jundiaí. Ela tem pós-graduação em Processo Civil pela Escola Paulista da Magistratura. Ela é formada em Mediação e Conciliação pela Escola Paulista de Magistratura, instrutora de oficina de parentalidade e ela é gestora do Centro Judiciário de Solução e Conflitos e Cidadania, no Sejusc, né, doutora Andréia? Isso. Da comarca de Várzea Paulista, lá da cidade de Várzea Paulista. E, obviamente, ela é membro da Casa de Deus desde a época de adolescente, que não faz muito tempo, né, doutora Andréia? Sim. Foi logo uns aninhos só atrás. Alguns aninhos apenas. Correto. Doutora Andréia, diga para nós então um pouco mais a respeito do assunto que nós vamos tratar hoje. Ok, Gisele. Muito obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui. Nós vamos falar sobre mediação e conciliação. Logo em novembro, do dia 8 ao dia 12, nós vamos prestigiar a Semana Nacional da Conciliação, a semana que será feita em todo o Brasil, instituída aí pelo CNJ, e é muito importante então esse tema, falarmos sobre mediação e conciliação como forma de solução de conflitos. Ótimo, perfeito. E doutora Andréia, e conta pra gente então, o que é a conciliação e mediação? A conciliação, ela é uma forma de resolução de conflitos, levando as pessoas a estarem e se posicionarem de forma a resolver as suas demandas. Se difere da mediação no sentido do próprio conflito. São conflitos que são duradouros e envolvem uma estrutura maior, mas a mediação e a conciliação é a melhor forma de solucionar os conflitos. Doutora Andréia, a gente sabe que devido à pandemia, muitas dinâmicas de trabalho, dinâmicas em todos os aspectos mudaram e eu imagino que no aspecto judiciário isso também tenha mudado, correto? E como que ficou agora nessa época para resolver os conflitos? Sim, todo mundo, na verdade, passou por essa transformação e essa mudança. Houve uma reestruturação em termos de trabalho, em termos de vida, e o tribunal não foi diferente também do setor privado. Houve uma reestruturação, é bem verdade, foi da noite, né, do dia para a noite, mas o judiciário não parou. Todas as ações continuaram, todas as formas de solução de conflito continuaram e foi disponibilizado para as partes um acesso que eu vejo de uma forma até mais direta, porque as pessoas, através do e-mail, podem acessar o tribunal e ali procurar o seu processo ou até mesmo os endereços do local em que precise e necessite de um atendimento. Disponibilizado todos no sítio do Tribunal de Justiça há esse acesso às partes. Então, ou seja, facilitou muito a conciliação de conflitos, a consulta de processos com a pandemia. Então, assim, isso acabou ajudando, entre aspas, para que as pessoas tenham acesso a todas essas demandas, né? Sim. De tal forma que as audiências, tanto de instrução, que é feita com o juiz, como as audiências de mediação e conciliação, passaram a ser virtuais. Então, alcançou um número muito grande de pessoas. Para você ter uma ideia, em Várzea ou mesmo em Jundiaí, em Campo Limpo, nossas cidades aqui circunvizinhas, para que você pudesse realizar uma audiência, teria que demandar um tempo muito maior para que a pessoa fosse intimada, para que ela
precisasse se verificar as condições para se locomover. Hoje nós conseguimos, através das audiências virtuais, pessoas que estão na Inglaterra, que estão em Portugal, que estão lá na roça de Minas Gerais, elas conseguem, tendo um celular, tendo um acesso à internet, a estarem participando das audiências e solucionando seus conflitos. E, consequentemente, reduz gastos, né? Tanto para o Estado, porque as pessoas vão estar online, menos custo também para as pessoas que vão estar na audiência. Imagino que também o número de audiências ela consegue até ser maior pelo fato, até pela logística de estar online e não precisar esperar as pessoas chegarem, da pessoa não poder comparecer, como você mesmo disse. Pode estar lá na Inglaterra, pode estar numa cidade muito distante e tudo isso acabou facilitando, então, o acesso a tudo isso, né? Com certeza, com certeza. Gisele, as pessoas conseguem estabelecer também, no início, óbvio que é muito difícil você se acostumar com a tecnologia, mas posteriormente as pessoas se adaptaram e conseguiram estabelecer uma meta e desenvolver aí um trabalho muito melhor acerca desse atendimento. Que ótimo, muito bom. Um atendimento muito maior, realmente. Andréia, conta pra gente, quem que pode fazer a conciliação? Bom, se me permite, até preciso fazer até um breve histórico que é importante nós falarmos sobre, primeiro, o que é o conflito. Porque para fazer a conciliação, a gente pressupõe que haja um conflito anterior. Então é importante a gente falar um pouquinho sobre o conflito. O conflito, de uma certa forma, todo mundo passou ou tem um conflito, porque é inerente às pessoas. Então, existem definições, teorias até sobre o conflito. E o conflito, por vezes, é visto como algo negativo. Todo mundo, quando fala em conflito, já logo imagina briga, guerra, contenda, discórdia. O conflito na verdade, uma falta de consenso com relação a uma possibilidade, a uma necessidade em relação ao outro. E aí diverge. Então, para que esse conflito seja solucionado, instituiu-se, então, essas ferramentas que são a mediação e a conciliação. Então, respondendo à sua pergunta, todas as pessoas que têm um conflito, uma demanda, são passíveis de ingressar e pedirem, então, essa conciliação para solucionar os seus pedidos. Alguém que tem uma demanda, um processo já judicializado, pode solicitar ao seu advogado que peça que esse processo seja encaminhado ao Sejusc, porque o Sejusc é o órgão que recepciona esses processos, essas demandas, para que seja feita, então, essa conciliação. Ou, se a pessoa não tem um advogado, não ingressou com a ação, mas tem uma demanda e precisa e quer uma solução, ela pode se dirigir a qualquer Sejusc, hoje, em tempos de pandemia, enviar um e-mail, solicitando, então, uma data, uma conversa, como a gente costuma dizer, para que possa, então, solucionar o seu conflito. André, e qual tipo de conflito a gente pode resolver, então, nessa conciliação? Olha, todos os conflitos são passíveis de conciliação. Questões relacionadas à cobrança, circunstâncias aí de um acidente de trânsito. Na área de família, nós temos muitas demandas, que a maior parte das demandas são relacionadas à área de família, que são os divórcios, pedidos de alimentos, pedidos revisionais de alimentos, enfim, investigação de paternidade. Poxa. E são muito procurados. E aí nós utilizamos a mediação, que é o pequeno diferenciador. Existe aí uma dúvida em relação à mediação, conciliação. Conciliação a gente fala de forma genérica, mas enfim, a ferramenta utilizada de uma melhor forma para se aplicar numa relação de família é a mediação. Por quê?
porque você vai dedicar um tempo maior a ouvir essas partes, a entender e fazer com que elas entendam o conflito para que haja então a solução. Correto, perfeito. E o resultado dessa conciliação, ela tem valor jurídico? Sim, sim. Valor, digo, validade, na verdade, jurídica, sim, né? Porque em todas as circunstâncias, tanto na mediação quanto na conciliação, elas, uma vez que as partes então conseguem solucionar o conflito, retornar ao diálogo, porque os conflitos decorrem, e isso em todas as circunstâncias, seja na nossa parte emocional, seja na questão das relações de trabalho, relações de escola, o conflito ele surge quando não há o diálogo. A partir do momento que o diálogo é rompido ou há um ruído, que a gente fala um ruído na comunicação, esse conflito ele acaba vindo à tona. Então, solucionado o conflito e a parte chega a um consenso, a um acordo, ele é levado a termo e esse termo vai para o juiz homologa e torna-se um título executivo. Perfeito. E vamos supor, eu cheguei à conclusão que eu vou partir então, de acordo com esse conflito que eu tenha, eu vou partir para a conciliação. E se a outra pessoa não quiser conciliar? Um dos princípios que regem a conciliação exatamente é a autonomia da vontade. Se a parte não quer fazer, não se dispõe então a dialogar, infelizmente não dá para realizar a conciliação, porque demanda que ambos queiram e estejam dispostas. É óbvio que a parte que se nega, ela já demonstra, em especial quando há uma ação, quando já está judicializado, que ela já está demonstrando para outra parte, para o judiciário, ou seja, para o juiz, que ela não está disposta a solucionar o conflito. Entendi. Então é sempre bom, pelo menos tentar ouvir a outra parte. E assim, quando a pessoa acaba fazendo essa opção, como nós falamos, ela é mais rápida do que você entrar com um processo judicial da forma que a gente já estava acostumado, né? Sem dúvida, Gisele. Nós entramos, o Judiciário Paulista, em especial, né, o nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior tribunal da América Latina, tem o maior número de ações, o maior número de funcionários, o maior número de juízes de toda a nossa federação. E ainda assim, não conseguimos suportar todas as demandas. Então, é óbvio que a morosidade, ela acaba se tornando um fator danoso para as partes. Quem está com o conflito e ingressa com uma ação, ela espera uma resposta rápida. A resposta rápida, por vezes, vem na mediação, porque você consegue em menor tempo, em menor desgaste, solucionar, do que aguardar todo o processo. Existe um processo, uma jornada muito longa, até ao final o processo termina com a sentença do juiz. Até esse processo chegar à sentença, pode demandar anos. Alguns processos, para você ter uma ideia, Gisele, que deveria ser rápido, um exemplo, processo de inventário, em que os herdeiros brigam. Tem processos que duram 20, 25 anos. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E além do desgaste emocional, a questão de tempo, né? Tudo isso, se você coloca em vias de conciliação, eu acho que isso acaba sendo bom para ambas as partes. Mas quando eu vou para a conciliação, isso quer dizer que eu estou abrindo mão de alguma coisa. Quando eu chego nesse ponto, eu falo assim, eu vou buscar conciliação, pelo menos eu vou resolver, mas talvez eu não ganhe aquilo que eu acho que é o correto. Existe esse medo, essa incerteza da parte da pessoa que acaba fazendo essa opção pela conciliação? Antigamente, Gisele, existia uma frase muito utilizada que é melhor um bom acordo do que manter a demanda, mas isso não é verdade, não impera mais nos meios jurídicos. Por quê? A conciliação não significa que você está deixando ou perdendo alguma coisa. Na conciliação, as partes elas chegam a um consenso em que ambas estão ganhando. A questão de
eu ganho, enquanto eu ganho, você perde. Sim. Né? E quando você perde, olha, então o outro ganhou. Não existe essas circunstâncias de ganhar e perder. A conciliação envolve as partes num ganha-ganha, que a gente fala, ambos ganham. E na maioria das vezes, relacionados a processos, quando a parte entra com o processo, nem sempre a gente chama de objeto do processo. Sim. É o que ela realmente interessa. O interesse da parte, por vezes, está envolvido em outras circunstâncias. E na mediação se consegue, através de técnicas, através de algumas ferramentas, fazer com que, às vezes, a própria parte nem entende e nem sabe o que ela realmente quer. E entender o que ela quer e chegar a um consenso. Numa mediação, todas as partes ganham. Andréia, e o que você quer dizer com assim, com as duas partes ganham? É possível isso num processo judicial? Porque tem assim, tem o grande mito e tem aquela história, né, que vai para a esfera jurídica, tipo, é quebra-quebra, a gente, né, aquele negócio que a gente vê às vezes em filme até, mas existe a possibilidade então desse ganha-ganha? E como é que acontece? Desculpe, como é que ele acontece isso? Sim, sim. Muitos advogados ainda hoje trazem na sua essência que o bom advogado é aquele que briga, é o que bate na mesa, Correto. é o que grita, é o que fala alto, mas isso não persiste mais, porque a conciliação, o consenso, o diálogo é o que prevalece. Existe uma foto, uma imagem muito interessante, e eu acho que vocês todos já conhecem, que é a letra 6. Sim. Então, a letra 6, o número, perdão, 6, dependendo do ângulo, do prisma de quem está vendo, por exemplo, se estivesse aqui essa imagem, para mim é um 6, mas para você é um 9. Correto. E às vezes as partes estão brigando porque estão em prismas diferentes. E você readequando, realinhando, através dessas ferramentas, as partes conseguem enxergar a mesma coisa. Por isso que há esse resultado de que todos ganham. Porque enquanto estão brigando por quem é que tem a razão, e você, através das ferramentas desse terceiro, o mediador, as conciliações, é importante dizer isso, que a conciliação ela é realizada através de um terceiro, que ele vai estar ali para gerenciar esse diálogo. E não tem influência sobre as partes, porque elas têm a autonomia da vontade delas. Porém, esse terceiro, que é o mediador, ele é treinado, ele é capacitado para que ele vá conduzindo a sessão de forma que as partes, então, consigam enxergar o mesmo prisma. Porque elas estão uma de lado, uma de outra, e começa a disputa. E o mediador, ele é esse terceiro capacitado que vai levar as partes a enxergarem, e então ambas, sim, possam ganhar no sentido daquilo que vieram solicitar. Existe uma máxima que diz assim, ó, o seu lado, o meu lado e o lado certo, né? Que é o que a pessoa que está neutra ali, ela consegue ver fora dos ânimos de raiva, que pode ser de tristeza, de disputa, ele vê de uma forma neutra e ele acaba abrindo os olhos das pessoas que estão ali naquele momento de conciliação, e ele acaba trazendo um processo humanizado para chegar à solução desse caso, né? É isso mesmo. Você falou aí dos sentimentos. As pessoas, elas chegam no judiciário, enfim, numa câmara de mediação, que é passível, né, de realizar também as sessões de conciliação, chegam com mágoa, raiva, Certamente. desespero, enfim, os sentimentos são múltiplos. E naquele momento, as partes, elas somente focam, nem prestam atenção no que o outro está dizendo, porque está tão preocupada em como é que eu vou responder e combater o que o outro está falando. Na mediação, através, então, das perguntas, vai levando a parte a entender também o outro. E a gente fala muito em empatia, né, em mediação. Também se colocar no lugar do outro, né, sentir o que o outro está sentindo, para que ele possa também poder ter um novo olhar para aquela situação. E nós temos várias situações,
a mediação ela é muito usada em direito de família. Então, o direito de família, até pelos juízes e advogados, não pode ser tratado como um outro direito, como um acidente de trânsito. Tem que ter um olhar diferenciado para a família, para tratar nessas situações de família, para um divórcio, para uns alimentos. E eu vejo sempre uma das situações que são mais complicadas no judiciário é uma ação que chama-se exoneração de alimentos. Quando o filho atinge a maioridade e o pai ingressa com essa ação para exonerar o filho da sua obrigação de pagar alimentos. Sim. E por uma grande maioria, a ação só existe porque a gente já imagina que houve uma separação dos pais daquele filho, daquele jovem. E, consequentemente, os pais, quando se separam da sua esposa, acabam se separando dos filhos. Um erro, né? Infelizmente. E quando vem essa ação de exoneração de alimentos, então é uma ação muito comovente, porque o filho fala, olha, eu já fui abandonado lá atrás, abandonou a minha mãe, me abandonou e agora ingressa com essa ação, porque não quer mais cuidar, né, me proteger, me prover, oferecendo os alimentos. Então, é uma ação que demanda muito cuidado, muita conversa, porque aí quando você ouve o pai, você ouve o filho, aí você vai verificando toda a circunstância. Por vezes não foi o pai que abandonou o filho, mas a mãe, por mágoa do pai, da separação, separou o filho do pai. Isso acontece muito. Então, a importância da mediação, porque eu já tive situações de filhos e pais que não se viam há anos e que naquele momento, naquela sessão de mediação, se reencontraram. E no reencontro, então, refizeram as suas vidas. Poxa vida, que bacana. Porque daí libera perdão, libera, conversa sobre as mágoas, sim, porque é um momento para as partes. É importante a presença dos advogados, né? Lembrando, claro, na sessão de mediação, mas a mediação ela é para as partes e não para o advogado, porque o advogado ele vai cuidar do processo. A mediação ela sai do processo e é paralelamente ao processo. Isso daí soluciona o conflito, solucionando o conflito, soluciona o processo. Nossa, realmente então é um caminho, digamos assim, mais curto do que o processo e é um caminho mais humanizado e mais tranquilo para as partes também. E considerando desfechos como esses, né, que seriam os desfechos ideais, na verdade, principalmente quando a gente fala da vara de família, de alimentos, de pensão e de tratar realmente essa questão de alienação parental também, né, doutora Andréia? Você acaba tratando tudo isso que a gente, como você disse, às vezes um é tido como o vilão e o outro como o mocinho, mas nesse momento da conciliação você acaba entendendo, colocando os pingos nos is e a ideia é que nesse processo humanizado da conciliação, que o judiciário hoje proporciona, né, para as partes, ele pode chegar num bom termo não só de acordo do que vai acontecer, mas realmente unindo laços de família. Então a conciliação, ela não é uma coisa nova ou ela é uma coisa nova? Ou é uma novidade que surgiu aí nos últimos 10 anos? Não, Gi. A mediação, ela vem desde os primórdios. Aliás, a Bíblia, em diversas situações, desde os tempos de Moisés e até mesmo Jesus. Jesus foi um grande mediador. E a Bíblia foca no sentido de que que as pessoas sempre se voltem para a conciliação, para que se perdoem aos outros, para que não falem palavras duras. É extremamente importante que a gente sempre, ao nos reportarmos a alguém, ao falar com alguém, a nossa família, os nossos filhos, os nossos maridos, enfim, aonde estivermos, que nós possamos sempre ter palavras de conciliação, palavras mediativas, palavras que sempre acabem por diminuir o conflito e não aumentar. Nós precisamos aprender a diminuir o conflito. É verdade. E olha então, mulheres, que importante essa palavra que a Andréia falou. Nós temos uma joia na nossa mão de poder diminuir esses conflitos, muitas vezes em nossas casas, ensinar os nossos filhos e
nos aproximando do final do nosso programa, eu gostaria de deixar também aqui para vocês um texto de Efésios 4, que fala assim, olha, abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. O ideal, logicamente, é que a gente nunca tenha conflitos, que se a gente pudesse viver num mundo totalmente sem conflitos. A gente sabe que isso não acontece, seria o ideal, mas não é isso que acontece. Mas a luz do Espírito Santo, com toda a sabedoria que Ele pode nos dar, e a luz também do próprio direito, né, doutora Andréa, da própria justiça, sim, da ordem, a gente pode gerenciar tudo isso e viver em paz. Doutora Andréa, muito obrigada pela sua presença, foi de grande valia ter você aqui com a gente, tanto conhecimento que nos trouxe para quem está nos assistindo também. Você gostaria de deixar algum recado para as mulheres, para essas famílias que estão nos assistindo? Por favor, fique à vontade. Bom, eu que agradeço a esse momento tão gostoso que passamos aqui nessa sala. Muito obrigada a toda a equipe Elas, muito obrigada Gisele, foi um prazer estar com você. E aí eu digo que se alguém precisar e gostar, né, de se informar mais, os Sejusques de todas as cidades, as Sejusques, podem procurar no site do tribunal, o endereço do e-mail, e eu estou à disposição para maiores informes. Obrigada a todos. Andréa, como é de costume já do nosso programa, receba o nosso mimo do Elas. Espero que você goste. Obrigada. E muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigada. E mulheres, espero que todas vocês tenham sido abençoadas com essas palavras, com o nosso programa de hoje. Curtam, comentem, compartilhem e enviem para aquela mulher, para aquela amiga que você sabe que está precisando ouvir uma orientação como essa. E nos vemos no próximo Elas. Até breve. Tchau, tchau.